queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Você está no canal Rascunho DVD. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição da classe dos jovens, lição do terceiro trimestre, que tem como título geral Imitadores de Cristo, não é? Imitadores de Cristo. E nesta lição nós vamos estar estudando sobre a oração e o jejum, né? Sobre a oração e o jejum. Há algumas semanas atrás eu estive dando um estudo, fez terça-feira, que é os dias de culto de doutrina na nossa congregação, onde eu estive ministrando aos irmãos sobre oração, né? Oração, que é oração imprecatória, o que o Pai Nosso realmente nos ensina, enfim, nós tivemos ali aulas sobre esse assunto, não é? Então, nós vamos trabalhar essa proposta. O tema da lição é: quem segue a Cristo cultiva a prática da oração e do jejum, né? Os objetivos é afirmar que a oração é um termômetro da espiritualidade e saber que Jesus ensinou seus discípulos a orarem e compreender a importância do jejum aliado à oração, né? Então vamos observar o texto principal, que é chamado texto áureo. Nós vamos ver aqui: portanto vós orarei assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, não é? Nós vamos observar algumas informações sobre esta oração do Pai Nosso, além de indicarmos um material interessante, né? Tem o livro. Deixa eu procurar, deixa eu pegar aqui. Isso. Esse material aqui. Oração de Timothy Keller. Muito interessante. Temos também a Teologia da Oração, que é da nossa CPAD. Eu estou em busca desse material. Não achei ainda, está esgotado, né? Mas é um material que eu vou adquirir em breve. Eu tenho em PDF, né? Já fiz as minhas observações em PDF e o comentarista também da lição, que foi são vários comentaristas, pelo que eu vi, né? Eles usaram também a teologia da oração dentro dessa questão. Usaram a página 40, né? Uma parte da página 40, e também noutra parte aqui eles usaram a página 188. É um livraço, é uma obra muito interessante que os cristãos devem ler também, devem meditar, estudar também, né? A Teologia da Oração de Robert Brandt, né? E Bricket Zenas, né? Ou Zenas Bricket, né? E assim, a Teologia da Oração, o Espírito Santo nos ajuda a orar, né? Editada pela CPAD do ano 2008. Muito bem. Nosso primeiro tópico, nossa primeira parte da lição está escrito assim: a oração como termômetro da espiritualidade. No segundo tópico, nós vamos ver aprendendo a orar como Jesus, com Jesus. E no terceiro tópico, nós vamos observar aqui, terceiro tópico, né, a importância do jejum, né? A Bíblia nos diz que existem vários tipos de oração. Isso significa que a comunhão entre o crente e Deus não deve ser apenas de uma forma, como alguns engessado, como algo engessado, inflexível, né? Se toda oração fosse exatamente igual, não precisaria simplesmente, então haveria simplesmente uma repetição de forma sistemática, né? E Deus não se agrada com vãs repetições, conforme vemos em Mateus capítulo 6, verso de número 7. Né? A oração é um diálogo com Deus. A oração, obviamente, é um diálogo que implica a interação pessoal e complexa, e não apenas num roteiro pronto, né, para ser citado. Nesse sentido, a Bíblia não apenas fala de muitos tipos de oração, como diz respeito ao seu conteúdo, não é? Mas também nos fala do tipo de oração, no sentido de muitas formas de orar, né? As diferentes formas de orar. Por exemplo, na questão do Pai Nosso, que a revista faz alusão aqui, nós vamos observar
que dentro dessa proposta aqui do Pai Nosso, nós vamos observar aqui que as lições que o Pai Nosso nos deixa, né? As lições que o Pai Nosso nos deixa. Vamos observar aqui fazer algumas observações. A noção, a prática de sinceridade afasta, a oração é uma prática de sinceridade, afasta a oração da prática religiosa, vazia é o dever de todo crente. Já no início do seu ministério, Jesus ele levava a respeito, ele falava a respeito da hipocrisia de muitas pessoas que se dedicavam a ele de modo alongado, aquilo que eles chamavam de oração, né? E nós vemos hoje isso acontecendo. São já tudo copiado, já tudo montado ali. Ninguém traz nada de novo. Não, isso quer dizer, não há inspiração. Já é um negócio totalmente engessado, não é? É complicado. Se pararmos para observar, precisamos fazer uma releitura da nossa a oração, conforme eu disse na igreja onde pastoreio, né? Precisamos orar a Deus de forma que possamos ter um pouco mais de sabedoria, não é? E pedir, se não tiver, tem que pedir a Deus, porque a Bíblia diz, quem não tem sabedoria, peça a Deus. Para muito, a oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus, não passa de um mantra, que é repetido quase sem pensar. Mas o Pai Nosso não é oração, é um modelo de oração, não é? Ele já começa dizendo que o Pai Nosso, ele diz assim, quando for orar, oreis assim. Então ele começa a dizer, Pai Nosso que estás no céu, ou seja, tem que começar exaltando a Deus, a santidade augusta de Deus, tem que começar assim, né? Então nós sabemos que esse modelo de oração ensinado por Jesus não é para ser meramente repetido, mas para ser entendido de uma forma bem profunda. Devemos saber por que estamos orando, devemos saber por que o que Deus quis comunicar com esse modelo de oração, de forma simples e profunda, esse modelo de oração que Deus estabeleceu. Isso queremos aqui trazer essas informações que está aqui na nossa revista, né? Então vamos observar, por exemplo, as grandes lições do Pai Nosso está aplicada, por exemplo, aprender o sentido da vida, né? Temos visto que nunca vivemos uma vida sem sentido, sem direção, mesmo que pessoas que estão na igreja, muitas vezes ainda não conseguiram achar o sentido da vida. Vive de vida vazia, sem rumo. Então, o Pai Nosso é para isso, não é? Então, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, não é? Como Deus é santificado? No capítulo 6 de Mateus, versículo 9 a 10, né? Como o reino de Deus vem a nós, né? Como a vontade dele é feita. São essas perguntas que estão no Pai Nosso, que precisa ser respondida por nós, né? Que precisa ser colocada em prática por nós, né? A respeito a essas perguntas, em nossa atuação como filho de Deus, ou seja, não apenas desejamos que estas coisas boas aconteçam em nossa vida, mas vivemos para que vivamos assim na nossa vida com um sentido claro de fazer a vontade do Pai, de santificá-lo, de viver o reino dele e representá-lo a outros. Por exemplo, a grande lição aqui é aprendermos o que em Deus e na busca de fazer a vontade de Deus, né? Então encontramos aqui o sentido verdadeiro da nossa vida, ou seja, por isso que podemos chamá-lo de Pai, né? Quem não busca essas coisas não tem Deus como Pai. Quem não acha o sentido da vida não consegue ver Deus como Pai e nosso. Esta é a base desse primeiro tópico. Outro fator interessante e muito importante, jovens, que devemos aprender é que, apesar de saciar o nosso desejo, aprender, primeiro nós temos que aprender o sentido da vida, depois nós temos que aprender a saciar os nossos desejos, ou seja, encontrar o sentido da nossa vida em Deus, e não é uma coisa que precisamos viver plenamente,
né? Encontrar o sentido da nossa vida em Deus não é uma coisa que precisamos viver plenamente. Temos outras necessidades, temos necessidade física, necessidades emocionais, né? Nesse sentido, o Pai Nosso nos ensina o pão nosso de cada dia. Então, nos dá hoje. Então, já é uma outra necessidade, né? Então, o sentido, o grande sentido do ensino em buscar a Deus é a sociedade das nossas necessidades, é a saciedade da nossa necessidade. Isso não significa que devemos orar e não fazer nada, ou seja, devemos ficarmos apenas esperando. Não, tem que orar e agir, né? Então, Deus não nos serve, não. Significa que, unido de um sentido de vida, muito bem claro, buscaremos andar nos caminhos de Deus, trabalharemos com a força que Ele nos dá, ok? Outro ponto importante dentro do Pai Nosso, que está inserido no nosso segundo tópico aqui, aprenda como orar com Jesus. E o primeiro subtópico diz assim, o que não é o Pai Nosso, né? Nós vamos trazer também. Aprenda a se livrar do peso da culpa. Nessa natureza humana, e vez ou outra, nos surpreende, né? Ou seja, poderemos também ser feridos. Esse é o peso do pecado, o peso da culpa que o pecado nos traz, né? O grande ensino do Pai Nosso é este: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mateus 6, verso 12. Né? E assim sucessivamente, pedir perdão e perdoar deve fazer parte da vida dos filhos de Deus. Quem tem o Pai quem tem Deus como Pai tem que se livrar da culpa, né? Por exemplo, pedir perdão deve fazer parte da vida dos filhos deste Pai, nesse Pai Nosso. O Pai perdoa o Filho, não é? Então, é muito claro o que diz o texto, né? O que diz a observação que estamos fazendo aqui. Outro fator importante é que devemos, jovens, aprender a superar o medo do mal. Superar o medo do mal. Quem conhece o Pai profundamente sabe que ele odeia o pecado. Ele não suporta ver seus filhos manchado com ele. Ou seja, a grande lição do Pai Nosso nos orienta: se não deixarmos cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Não é? Então, em Mateus 9, Mateus 6, verso 13, por mais forte que possamos ser em nosso íntimo, temos medo do mal. Então, o Senhor livra, o Senhor guarda-nos do mal. Então, o maligno naturalmente desperta em nossos medos avassalador, né? Um medo bravo, consistente. Isso ocorre porque o maligno busca sempre orientar, ou seja, sempre atentar, no caso, contra o nosso desejo de amar e servir ao Pai Nosso, né? Então a grande lição aqui é unir-se ao Pai. Não temos poder por nós mesmos, em nós mesmos, de nos livrarmos do mal. Então devemos unir ao Pai, ok? São observações interessantíssimas para o nosso aprendizado, ok? Muito bem. Voltando aqui na questão da nossa prática, da nossa lição sobre oração e jejum, né? O comentarista usou uma parte da página 40 do livro e diz assim, não há instruções sobre oração mais significativa e esclarecedora do que feita por aquele que orava com tanta eficácia e com tanta certeza, com uma certeza tal, que podia dizer: Pai, eu bem sei que sempre me ouves. João capítulo 11, verso 41 e 42. Então Jesus é o exemplo para orarmos, é o exemplo de oração, né? Contudo, é muito importante aprender a orar do que aprender sobre esse assunto. Aprender sobre a oração só terá sentido se nos permitirmos orar melhor. Seus ensinamentos sobre o céu, né? Jesus disse aos seus discípulos que ele subia ao céu, saiba que como ele chegou, Jesus disse aos seus discípulos assim, que eles sabiam como chegar aonde ele estava indo. Então, entretanto, Tomé disse: não sabe para onde vai. Jesus estava indo
para o menos, quanto menos o caminho para chegar lá. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eles estavam com Jesus e não sabia o caminho. Então Jesus aponta para isso, né? Orais mais e negociais menos. A oração é um quebrantamento e não uma quebra de braço, né? Não devemos imaginar que precisamos vencer Deus pelo cansaço. Isso é coisa de tolo e de infantil. Mateus 6, verso 7. Não existe mérito nosso em qualquer resposta da oração. Não são as campanhas com datas, vigílias em lugares ermos ou qualquer outro mecanismo que nos concederá a resposta das nossas orações. Tudo é graça, tudo é pelo amor e a compaixão do divino, certo? Então, tipo de campanha de sete isso, campanha de sete revolta, de tudo isso é malabarismo de uma igreja que faliu, né, que perdeu a comunhão com Deus, sendo que o evangelho é simples, Deus trabalha com simples e ele responde quem clama com simplicidade e necessidade. Mas você quer estigmatizar a fé, e isso para Deus é abominável. E ele não está nem aí com as suas campanhas, não é? Deus não está nem aí com os seus apelos emocionais que fazem para que o povo e tal, aquele negócio todo. De fato que o povo não recebe nada, porque Deus não tem compromisso com essas anomalias, não é? Deus tem compromisso quando ele diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em oculto, que o vosso Pai te responderá em oculto, ok? É esse o compromisso de comunhão, de gratidão, de quebrantamento, de contrição que o ser humano tem para com Deus, certo? Então, a oração e o jejum são fatores determinantes para uma vida cristã. É uma vida limpa, é uma vida que precisa, uma vida carente de Deus, ok? No segundo tópico nós vamos ver aprendendo a orar como Jesus orou. O que não é o Pai Nosso, né? Já trouxemos um escopo aqui do Pai Nosso, mas o que não é? Como o próprio Cristo ensinou, a oração não deve ser uma prática mecânica ou com expectativas automáticas, né? Como eu disse no início, se dá a oportunidade para uma pessoa orar, já é tudo mecanizado, já é aquilo mesmo, não vai mudar nunca, certo? E assim sucessivamente, porque são tudo automático. Então, como orar? Como se orar fosse uma receita de bolo, cujo resultado final já sabe necessariamente onde vai chegar, desde que coloque o fermento correto, né? Orar é uma atitude espontânea, de um coração livre, um coração quebrantado, que ama a Deus. Todavia, não é algo caótico, alegórico. Todo o coração deve seguir determinados princípios fundamentais para que seja realizada para a glória de Deus. Então, é exatamente esse contexto que Jesus fez, falou em Mateus 11, Mateus 6, 9 a 13, como já dissecamos aqui. O mestre não ensina uma fórmula mágica, deve ser repetida várias vezes, da qual o indivíduo fica dependente. Pelo contrário, o Salvador ensina os discípulos a orar, conforme Lucas 11, verso 12, verso 2. Então, apresentando aí componentes da oração que são indispensáveis para todo e qualquer clamor. Já a maneira como se ora, o lugar e a forma, o horário são meros detalhes, né, que podem alterar ou até mesmo não constar nas práticas devocionais de algumas pessoas, né? O Pai Nosso como indicativo dos parâmetros para uma vida de oração, conforme eu já disse aqui sobre os 4 tópicos que eu abordei aqui, ok? Não faz nenhum sentido orar sem perdoar. Ponto. Esse aqui é um ponto nevrálgico dessa lição. Se você é tendencioso à briga, é muito ranzinzo, é birrento, e não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto de A, não gosto de B, então, meu irmão, perdoa primeiro, se perdoa também, porque orar assim é vazio, não terá resultado. Segundo o comentarista Robert Brandt e Zenas Birkett, diz aqui: o serviço cristão é imprescindível para o nosso crescimento espiritual. Sem ele,
sem ele, pode haver até cristianismo seguidores do Nazareno, não. Pode haver até cristianismos, seguidores do Nazareno, não. Se não voltarmos aos Atos dos Apóstolos, se nós voltarmos aos Atos dos Apóstolos, constataremos os primeiros cristãos que avultam-se nos primeiros adoradores do dia de Pentecoste, com mais autêntica comunidade, né, de serviço do Senhor, que jamais nos esquecemos dessas características do cristianismo primitivo. Tem você se esforçado pelo reino de Deus? Eis a questão, né? Quantas almas já ganhou para Jesus? São perguntas assim. Então, não tem como ser diferente. Agora vamos falar um pouco sobre o jejum. Dedicarei 10 minutos desse estudo para o jejum, né? Não posso falar mais porque o vídeo fica muito longo, né? Jejum, o que é o jejum? Jejum é uma parte técnica, né? Jejum é uma abstinência total ou parcial de alimento por um período, né, definido. Propósito, falei parte técnica, não, o jejum é uma abstinência total ou parcial de alimento, um propósito específico. Tem sido praticado pela humanidade em praticamente todas as épocas, nações, culturas e religiões, que pode ser com finalidade espiritual e até mesmo medicinal, né? Visto que o jejum traz tremendos benefícios físicos, como com a desintoxicação que produz no corpo, né? Mas nosso enfoque é o jejum bíblico. Muitos cristãos hoje desconhecem aí que a Bíblia diz acerca do jejum. Ao perceber o ensino distorcido, ao receber ensino distorcido ou não receber ensino algum sobre esse assunto. Isso é um prejuízo, né, quando vamos trabalhar essa proposta sobre o jejum, né? Na revista diz assim, o primeiro tópico do terceiro tópico, diz assim: a naturalidade da adoração e o jejum. Servir a Deus deve ser uma prática simples e natural para todos nós. Adorá-lo é mais mais que um ato corporal. É um estilo de vida que expressa a soberania de Deus em nossos corações, pois o desejo do Altíssimo é que nossa vida seja uma vida constante de louvor. Assim, ir ao culto deve ser uma das infinitas formas de bendizer ao Criador. Então vamos ao templo, vamos continuar adorando a Deus, mas o Eterno não está confinado lá no templo, né? O pensamento é pensando que sobre essa obra, sobre essas perspectivas de Jesus, ou seja, que traz as discussões práticas do jejum, tão comum no Antigo Testamento, no mundo antigo, e exorta aí a exortação do Mestre Jesus sobre os seus discípulos. Então vamos trabalhar aqui há questões na Bíblia, como que receberemos questões fixas na Bíblia sobre o jejum, né? Então a igreja de hoje vive dividida entre dois termos: aqueles que dão valor algum ao jejum, não dão valor algum ao jejum, e aqueles que se excedem em suas ênfases sobre ele. Penso que Deus queria despertá-los para a compreensão e prática desse princípio. Sem dúvida, é uma arma poderosa para o cristão, né? Lembrando que Deus não substitui o jejum pela devoção, ok? Não há regras fixas na Bíblia quanto ao jejum, quanto à sua prática. Isso é algo pessoal, mas a prática do jejum, além de ser recomendação bíblica, traz consigo alguns princípios que devem ser observados, devem ser entendidos. Por exemplo, a Bíblia ordena o jejum? Não. No Antigo Testamento, a lei mosaica, os judeus tinham um único dia de jejum, não é? Que era o dia da expiação. Essas informações estão aqui neste comentário, nessa enciclopédia muito interessante, né, de Russell Norman Champlin, né? E se você tem aí, você pode pegar aí e esboçar também, tá certo? Primeiro,
o dia da expiação, Levítico capítulo 23, verso de número 27. Também ficou conhecido como o dia do jejum, em Jeremias 36, verso 6. Então, e ao qual Paulo se referiu como o jejum. Mas em todo o Antigo Testamento não há uma única ordem acerca do jejum. Contudo, apesar de não haver um incentivo acerca dessa prática, a Bíblia está cheia de menções ao jejum. Fala não apenas de pessoas que jejuaram de uma forma como fizeram, mas interfere nos que nos jejuemos, nos instrui de forma correta ao fazê-lo. Muitos ensinadores falharam de maneira grave ao dizer que não haver nenhuma ordem específica para o jejum. Então, não devemos jejuar. Mas, contudo, considerarmos que o ensino de Jesus sobre o jejum, não há como negar que o Mestre esperava que jejuássemos. Ou seja, existia a prática porque se fazia. Então, devemos fazê-la também. Quando jejuardes, não vos mostrei contristado com hipocrisia, com os hipócritas, como os hipócritas, porque esfregam o rosto com o fim de parecer os homens que jejuam. Em verdade vos digo, aqueles que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, com o fim de que não parecer que aos homens que jejuas. Sim, o teu Pai em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Mateus, capítulo 6, no seu verso de números 16 e 18. Então, Jesus não esteja mantendo, embora Jesus não esteja ali mandando jejuar, suas palavras revelam que ele esperava de nós era a prática do jejum. Então, Jesus espera que nós jejuemos. Ele nos instruiu até a motivação correta que deve se ter acerca do jejum. E disse: o Pai como recompensaria a atitude correta do jejum. Nos mostrou a tal prática porque produz resultado. Algumas pessoas dizem que as epístolas não dizem nada sobre o jejum, porque não é importante e menospreza o ensino de Jesus acerca do jejum. Mas nós vamos ver o que diz a epístola, também. Disse-lhe, Jesus estava falando em Lucas capítulo 5, verso de número 33 e 34, diz assim: disse-lhe ele, os discípulos de João, é bem assim, os fariseus frequentemente jejuam e fazem orações, e os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhe disse: podem fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Então, o mestre ele aponta de forma muito objetiva esta prática interessante, e as consequências, as consequências do jejum. O jejum como prática libertadora do nosso terceiro tópico. O segundo subtópico diz assim: jejuar não é símbolo de opressão ou sofrimento, mas um anúncio de gratidão, adoração. Quem jejua não quer se martirizar, infligindo sofrimento em si mesmo, em meio a muita tristeza. Antes, a prática do jejum do jejum é alguém alegre, jubiloso pelas as bênçãos já recebidas, oferecendo em si não apenas ofertas externas, e sim a si mesmo, mas a própria vida no seu redor, como sacrifício vivo de Deus, assim como o Salvador jejuou e fez com as suas atitudes, a adoração a Deus. Então, também devemos chamá-los para vencer as tentações do inferno. Também fomos chamados para isso. Somos chamados para vencer as tentações através de uma vida contínua de comunhão com Deus, no deserto da vida. Então, o jejum é uma prática indispensável. Se Israel estivesse adorando durante a peregrinação a Canaã, não teria demorado tanto de chegar. O terceiro subtópico diz assim: as consequências abençoadoras do jejum. As recompensas públicas do jejum secretas são evidentes, já que
o coração transbordante da presença do Senhor se torna algo evidente, né, diante dos olhos de todo o povo. Nunca é demais repetir, jejum não é moeda de negociação espiritual, e seremos abençoados por todos, né? Então a adoração não compactua com a extinção, né? Jejum seja com a exibição. Jejuar não é para exibir, não é? Pelo contrário. Então a adoração nunca será compactuada com a exibição. Jejum, seja humilde. É uma observação que temos aqui, ok? Então, quando o jejum pode ser uma prática vazia, não pode ser. Pode ser não, se não for feito de maneira correta, né? E o jejum pode ser vazio se ele não for feito de maneira correta. Isso aconteceu nos dias do Antigo Testamento, quando o povo começou a indagar. Em Isaías 58, verso 3, por que jejuemos nós? Não atentes para isso? Por que afligimos a nossa alma? E tu não os levas em conta? Né? A resposta deles foi exatamente as de que estávamos jejuando de maneira errada. Eis que no dia que jejuares, cuidai dos vossos próprios interesses e exiges que faça tudo do vosso trabalho. Eis que jejum é para contendas, e para rixas, e para ferirdes um punho iníquo. Né? Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz do alto. Meu Deus. Então, o jejum tem propósito. Né? O jejum tem propósito. Kennedy Hagin, ele dizia assim, que o jejum não muda Deus. Ele é o mesmo antes e durante e depois do jejum. Mas o jejum mudará você. Frase de Kennedy Hagin, certo? Já de saudosa memória. Um americano. Ele dizia assim, então o jejum vai ajudar a manter-se mais sensível, suscetível ao Espírito Santo, tá certo? Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito continue falando aos vossos corações. Lembre, o jejum não muda Deus, ele é o mesmo antes, durante e depois do jejum, mas o jejum muda a nós mesmos. Amém? Deus abençoe a todos. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar.